Quero convidar você a abrir sua Bíblia na primeira carta de João. Está lá no finalzinho, antes de Apocalipse, tem Judas, João e Judas e Apocalipse. Vamos ler o primeiro capítulo, versículo 1 a 4. Carta de João, a primeira carta dele, capítulo número 1, versículos 1 até o 4. O texto bíblico diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que o temos visto com os nossos próprios olhos e o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Que a Tua palavra fale ao nosso coração, que o nosso pensamento esteja absorvendo a Tua palavra como uma terra absorve a água e faz produzir a semente. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Vou pedir só para a administração desligar esse climatizador. Primeira carta de João. O nome João, em grego, Johannes, ele significa que Javé, nosso Senhor, é um doador gracioso. Meu pai chamava João, nosso filho chama João. E nós temos 4 pessoas na Bíblia que têm esse nome. Primeiro é o João Batista, que a maioria das pessoas conhece, aquele cuja cabeça foi decapitada, um profeta que trabalhou no deserto. Um outro João é o João Marcos, que foi um discípulo de Paulo. Um terceiro João é um João não muito conhecido, que é mencionado no livro de Atos, e ele é um membro do Sinédrio. Mas o quarto João é o mais conhecido, é João o Apóstolo. Esse que escreveu o Evangelho, escreveu estas 3 cartas. A Bíblia o descreve como filho de Zebedeu, ele era irmão de Tiago e a sua mãe se chamava Salomé. É isso que a Bíblia nos ensina. Ele é aquele discípulo sem nome, que a Bíblia descreve o próprio Evangelho como aquele discípulo a quem Jesus amava, era João. João, ele era também chamado de filho do trovão, porque Simão ou João Boanerges significa trovão. Talvez alguns estudiosos dizem que ele era chamado assim por conta do temperamento meio bravio que ele e o Tiago tinham. Ele era pescador por natureza e Jesus os encontrou no mar da Galileia. Eles estavam pescando junto com o pai, eles tinham uma companhia de pesca. E Jesus passou naquele dia e convidou, e eles passaram a seguir Jesus. Eles estavam lavando as redes, consertando as redes, e eles passam a seguir a Jesus. Embora esta carta, ela não diz assim, como Paulo sempre faz, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, à igreja de Corinto. A gente percebe que o estilo desta carta, o vocabulário que ela usa, tem tudo a ver com o Evangelho de João. Por isso que a autoria é atribuída a ele, tanto do Evangelho, como da primeira, segunda e terceira carta de João. O local onde ele estava, Éfeso. Não sei se você sabe, dos 12, né? O Judas se suicidou, mas os outros 11 apóstolos de Jesus, apenas um morreu de morte morrida. Os outros todos foram mártires. E João foi o único que teve uma vida de velhice e morreu na velhice. É assim a tradição conta a respeito dele. Mas por um período ele ficou proscrito numa ilha chamada Pátimos. E foi lá que ele teve a revelação de Apocalipse, isso no ano 90. Então ele escreveu Apocalipse no ano 90. Agora os estudiosos ficam tentando descobrir quando é que ele escreveu a carta. Se ele escreveu antes de 90, entre 85 e 90, ou depois dos anos 90. Mas não tem um consenso nisto. Agora, tratar da carta de João, o discípulo amado, é tratar sobre o amor. Então nós vamos falar sobre uma carta de amor.
Quem aqui passou pelas épocas da carta? Aqueles que têm mais de 40 anos passaram pelo período de cartas. Quando você ia no correio, comprava selo, colocava lá, grudava no seu papel, no seu envelope, e as cartas que você escrevia para familiares, ou você pode ter escrito para uma pessoa que você estava apaixonado e você escrevia com a sua letra bonita, ou então pedia para alguém com letra bonita escrever porque a sua letra era feia, e você dava notícias da sua vida e recebia notícias da vida da pessoa. E se fosse uma carta de amor, você mandava perfume dentro e algumas coisas que lembrassem você. Ou então, como era comum, pegava uma pétala de rosa, deixava secar dentro do livro, depois colocava aquela pétala seca ou a folha dentro da... Quem já fez isso é dromedário. Fez parte de um tempo interessante da história. Mas a gente teve um desenvolvimento tecnológico muito absurdo nos últimos anos, né? E vamos pensar assim, nessa área de comunicação, passamos pelo código Morse, passamos pelo telegrama. Chegou um telegrama para você, era uma coisa urgente. Telefone, telex. Eu trabalhei desde 14 anos numa instituição bancária e lá tinha uma sala só de telex. Recebia telex de todas as agências do país, ordem de pagamento, quando alguém ia receber um dinheiro. Não tinha nada desse negócio de Pix, que é tudo moderno. Alguém já viu falar em ordem de pagamento? Era o que a gente recebia. Tem uma ordem de pagamento para você, então você recebia um telex, a agência te comunicava. Então nós passamos por esse processo, depois rádio, fax. Tem gente que nem conhece o que é fax, né? Internet, o e-mail, SMS, aplicativos de mensagens instantâneas que são WhatsApps, por exemplo, e você consegue falar in time com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, nesse exato momento, se ela estiver conectada nesse aplicativo. Mas aqui a gente se depara com uma carta, não é um WhatsApp, não é um e-mail. Talvez se João tivesse na época moderna seria outra forma de se comunicar com as pessoas, mas naquela época era carta manuscrita e alguns até tinham o amanuense. Alguém ditava e alguém escrevia a carta. Mas esta carta tem 5 capítulos, 105 versículos. E ela é escrita num tom muito amistoso, amigável e um tom bem paterno. Um tom que reflete a autoridade e a idade de um ancião já diante de um apostolado muito experiente. Por 9 vezes ele chama os seus leitores de filhinhos. Filhinho, vem cá. Filhinho. Então esta abordagem traz essa característica de um amor terno, carinhoso, meigo. Agora é um estilo não formal de carta, mas é um estilo muito pessoal que revela um relacionamento íntimo do apóstolo com Deus e um relacionamento também muito legal com o povo de Deus. Então o conteúdo desta carta esbanja, extravasa, derrama o amor de Deus. Por isso que a gente chama uma carta de amor. E o verso-chave desta carta é esse aqui de João 4:8. Primeira carta: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Vamos ver juntos? Aquele que não ama, porque Deus é amor. O amor é a verdadeira marca de conhece a Deus. Eu sempre faço a menção a isso. Qual que é a marca da besta? Todo mundo sabe? Qual é o número da besta? Qual o número do cristão? Ninguém sabe, né? Da besta vocês sabem, né? 13:37 é o nome do cristão, o número do cristão. Está lá em João 13:37. Diz assim: nisso conhecereis todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Qual a marca do cristão então? Amor. 13:37. É um amor. Isso vocês vão ser conhecidos como discípulos de Jesus, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Então nós queremos olhar para esta carta, iniciando hoje uma série de pregação expositiva. O que é isso, pastor? Pregação expositiva. Nós vamos pegar os 105 versículos de João, os 5 capítulos da primeira epístola de João, e ler e estudar todos eles. Hoje nós vamos falar sobre os 4 que a gente já leu, e vocês vão ter essa sequência de pregação expositiva, e vai ser muito legal, porque a carta de João é uma carta de amor. Agora hoje nós vamos falar desta carta de amor escrita por uma testemunha fiel. Quero falar então sobre a experiência deste apóstolo
Porque na verdade no versículo 4 ele diz: escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então João usa o verbo escrever, e a palavra grega é grafo, grafia, grafoscopia. Então são palavras derivadas da língua grega que denotam anotar, registrar, escrever, caracteres escritos, informação, transmitir instruções. Agora, ele usa também aqui, por isso que eu dei esse tema, a questão de escrita e testemunha, porque ele diz escrevemos, e testemunha, porque ele usa no versículo 2, a vida que damos testemunho. E a palavra testemunho significa afirmar ter visto, denota ouvir, experimentar algo e ser uma testemunha. Interessante que Jesus, ele deu a ordem aos seus discípulos, diz assim, que desceria sobre nós o Espírito Santo e nós deveríamos ser testemunhas. A palavra grega aqui é marturel, e esta palavra é o que deriva mártir, mártires. Então, aqueles que foram capazes de dar a sua vida pelo testemunho de Jesus. Os mártires da história. Como disse a vocês, todos os apóstolos, exceto João e Judas, foram mártires por causa do testemunho que eles deram acerca de Jesus. Então, o autor dessa carta testemunhou, durante os 3 anos que ele convivera com o Senhor Jesus Cristo, o ministério. Ele viu, ele ouviu, ele apalpou, ele aprendeu, ele vivenciou tudo. Então, 3 coisas sobre esta carta de amor escrita por uma testemunha fiel. Primeiro, é uma testemunha que acompanhou os fatos. É engraçado que na Bíblia mesmo registra de algumas pessoas que não tinham sido testemunha, não tinham visto nada, nem ouvido nada, mas foram contratados para depor contra certas situações. Paulo enfrentou isso. Aquelas testemunhas falsas que são arranjadas, mas não é o caso de João. João é uma fiel testemunha, e isso no texto a gente descobre com algumas expressões: o que temos ouvido, o que temos visto, o que contemplamos e o que apalpamos. Todas essas 4 expressões estão aí no texto. Comecemos, por exemplo, ouvimos. Os nossos próprios ouvidos ouviram. E João está dizendo que ele ouviu os ensinos de Jesus. João ouviu Jesus contando as parábolas. João ouviu as palavras em ordem para uma pessoa possessa. João ouviu a autoridade de Jesus. João ouviu sobre a sabedoria de Jesus. Ele ouviu sobre o tratamento educado que ele dera às pessoas. João ouviu de Jesus os seus conselhos, as suas orientações, e ouviu dele o conhecimento das Escrituras que sorvia do próprio Mestre Jesus. Tornar-se conhecido pela experiência, pela percepção, por um olhar cuidadoso. Esta é a ideia do vimos. Porque depois diz também, com os nossos próprios olhos nós vimos, ao vivo e a cores, Jesus curando o paralítico. Nós vimos aquela criança sendo ressuscitada. Nós vimos Lázaro saindo da tumba. Nós vimos que ele não estava mais no sepulcro porque ele ressuscitou. Então nós vimos a reação de Jesus diante das situações embaraçosas. Nós vimos o Senhor Jesus andando sobre o mar revolto. Nós vimos o Senhor Jesus organizando aquela grande multidão depois da multiplicação ou na multiplicação dos pães e peixes, e servindo muitas pessoas assentadas naquele lugar e recolhendo peixes e pães após o milagre da multiplicação. Nós vimos a forma como Jesus tratava e como ele dava atenção às pessoas. Nós vimos como Jesus demonstrava ternura, amor, seja pessoa rica, seja pessoa pobre, seja criança, seja jovem, seja idoso. Nós vimos, e mais que isso, nós contemplamos, nós vimos a glória manifesta dele, nós contemplamos a majestade, a divindade, a santidade nele, o poder dele. Aqui a ideia do verbo contemplar é pessoas que ficam pasmas, com muita admiração diante de uma pessoa importante. Esta é a ideia de contemplamos. Uau, é isso que eles disseram. Então, ele foi testemunha real. O que vimos, ouvimos e contemplamos, mas ele diz o que as nossas mãos apalparam. Então nós podemos tocar Jesus, nós podemos dar as mãos a ele, nós podemos ser segurados por ele, nós podemos receber uma mão estendida. Em alguns momentos, quando foi subir no barco, Pedro recebeu a mão de Jesus. Em algum momento, quando tropeçamos, ele estendeu para nos levantar e recebemos um toque. Por isso que a gente canta:
algemado por um peso, ó, com triste eu andei. Depois diz, tocou-me, Jesus tocou-me, as nossas mãos o apalparam. Então ele foi uma testemunha fiel, mas também uma carta de amor escrita por uma testemunha fiel que acompanhou os fatos, mas que teve uma experiência pessoal com o verbo da vida. Veja aí no versículo 1 e 2. Ele faz menção àquele que era desde o princípio. Ele está dizendo sobre no começo de tudo, na origem, no Gênesis, no Bereshit, lá no início, ele já era, ele já existia. E o próprio Evangelho de João diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então o Evangelho de João parece com esse início da primeira carta, é a mesma tratativa. E ele dá referência a Jesus Cristo, o verbo. A palavra é logos. A palavra verbo é isso, significa palavra, decreto, mandato, causa, razão. Jesus é o logos. Como a palavra é feminino, nós usamos verbo. Por isso que Jesus é o verbo, é a ação. Ele é a causa de toda a vida e do mundo. E diz aqui que ele era o verbo da vida, da vitalidade, da existência, da vida real e genuína, da vida ativa e vigorosa, devota a Deus e abençoada. Agora, duas alegações que ele fala sobre o verbo da vida. Primeiro, o verbo da vida se manifestou, se demonstrou, se tornou visível. Aquilo que estava escondido e oculto, agora se tornou revelado. Por isso que João 1,14, no Evangelho diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele se revelou, ele se tornou um de nós. Ele foi o Emanuel, ele é o Deus conosco. Então, sobre esse verbo, ele compartilha justamente a sua experiência. Eu tive uma experiência com o Logos, com o verbo, com Jesus Cristo, que é a vida. E essa vida que eu recebi dele era de alguém que estava com o Pai. Ele faz aqui referência à divindade de Jesus. O verbo era Deus, estava com o Pai e declarou. Então, para João, ele teve uma experiência sobrenatural. Ele teve uma experiência com alguém que já existia. Ele teve uma experiência com alguém que se fez carne, mas não era desse mundo. Teve uma experiência com o divino, com o ente santo, com Jesus. Esta é a ideia dele. Então, é uma carta de amor, escrita por uma testemunha fiel. Primeiro, porque acompanhou os fatos. Segundo, porque teve a sua experiência com o verbo da vida. E terceiro e último lugar, porque ele compartilhou e evidenciou os resultados de uma vida transformada, de uma transformação na sua história. E aqui é interessante que ele faz menção no versículo 13 e 4. Anunciamos. Na verdade, a gente proclama aquilo que a gente percebeu, viu, tocou e viu. A palavra anunciar aqui é a mesma de evangelho, boa notícia. Então João está dizendo, nós tivemos experiência com ele, nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos, nós apalpamos. E o verbo da vida era antes de tudo, o verbo da vida se manifestou, eu tive uma experiência com ele. E o resultado disso na nossa vida, eu vou mostrar para vocês. Mas é isso que eu quero declarar, proclamar e contar as boas notícias àquelas pessoas que querem ter uma experiência com ele. E ele então menciona 4 coisas. Comunhão. O resultado de um encontro com o verbo da vida é comunhão. Ele diz assim que nós temos comunhão uns com os outros. Quem tem um encontro com o Senhor Jesus, ele está inserido numa grande família e ele desfruta de relacionamentos de comunhão uns com os outros. Somos irmãos em Cristo Jesus. Segundo, existe aqui a redenção, porque agora reconciliação, porque agora ele tem não só comunhão com as pessoas, mas ele tem comunhão com o Pai. E Jesus mostra em todos os evangelhos que ele e o Pai são um. Então nós temos como resultado da evidência de uma transformação em Cristo, relacionamentos com o povo de Deus, relacionamento com Deus, mas 2 outras coisas que ele nos menciona: vida e alegria. Recebemos a vida, e a vida é o contrário de morte. A vida não é simplesmente fôlego. Tem muita gente que existe, mas não vive, e há diferença nisso. Talvez você só existe, mas Deus quer que você viva.
E você tem uma vida, conforme ele diz, vida abundante, acima do ordinário, acima do extraordinário, acima do comum. Essa é a vida que ele nos dá. E ele também revela aqui, nesse texto: até agora tendes pedidos ao meu Pai, e pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. E ele usa essa expressão, que a sua alegria seja completa. E você encontra isso no versículo 4. Escrevemos a vocês, e para que a sua alegria seja completa. Que tem a ver isso com a minha vida? Uma carta de amor escrita por uma testemunha fiel. Primeiro, vamos tirar o chapéu para João, porque o que ele viveu como apóstolo de Jesus, claro que ele foi um privilegiado de ter encontrado Jesus no mar da Galileia naquele dia, mas ele largou as redes, e depois ele caminhou 3 anos com Jesus. Ouvi, e eu contemplei, e eu apalpei, cumprimentei, abracei Jesus. Ele teve a sua própria experiência com o verbo da vida, que era divino. E agora, ele diz que como resultado disso na vida dele, eu obtive comunhão com uma grande família. Eu tenho uma família numerosa, porque faz parte dela todos aqueles que têm um compromisso com Jesus. Eu tenho agora comunhão com o Pai, porque Jesus diz que Ele e o Pai são um. Se eu tenho comunhão com Jesus, eu tenho comunhão com o Pai. Terceiro, vida. Eu tenho vida, passei a viver. Aquela vida de pescador não era tão importante quanto essa. Era gostoso pescar, mas agora eu sou pescador de homens e eu tenho uma vida muito diferenciada. Não quer dizer que você precisa abandonar o que você faz, mas quer dizer que Jesus pode entrar na sua vida naquilo que você faz. É isso que São está dizendo. E ele diz: e escrevo isso para vocês, para que essa alegria seja completa. Eu queria convidar vocês a se colocarem em pé. Tirar o chapéu para João é uma coisa, mas a segunda coisa, qual foi a sua experiência com Jesus? E o que é que evidencia que você realmente tem essa experiência? Comunhão, paz com Deus, vida exuberante e alegria. Esta canção fala: clamo Jesus. E eu queria nesta noite, enquanto cantamos essa canção, se você quer experimentar um toque especial de Jesus, nele nós apalpamos, nós contemplamos, e você precisa de um toque bem especial do Senhor Jesus. Essa canção vai mexer com o seu coração. Eu queria que você viesse à frente enquanto essa canção fosse cantada. No final nós vamos orar. Mas se você sentiu essa direção de Deus para a sua vida, de uma experiência bem particular, sua e de Deus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. É verdade, Senhor. Clamo Jesus. Traz paz a coração aflitos nesta noite, aqui neste lugar. Jesus, quero declarar teu nome. Quebra todo jugo e todo vício, em nome de Jesus. Quebrando os vícios desta geração. Declaro que traz a esperança e liberdade ao desesperado, ao sem esperança. Jesus. Traz liberdade aos prisioneiros, em nome de Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. E destrói cadeias, quebra todo jugo, Senhor. Traz luz ao coração nebuloso. Queremos, Senhor, sobre toda alma em depressão,
esta pessoa do poço. Cura, Pai, toda doença emocional. Faz isso nesta noite, Senhor, trazendo a cura, a bênção, a libertação em nome de Jesus. Aqui estão teus filhos, Pai, que querem experimentar o que João, nosso irmão, experimentou. Viu, ouviu, contemplou, tocou. Que os teus filhos que aqui estão recebam essa presença especial do divino, do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que liberta os encarcerados, que abre os olhos aos cegos, que tira a pessoa dos vícios. Senhor, tem pessoas aqui travadas em vícios, libertas em nome de Jesus, mas que elas digam: eu quero isto. Que nesta noite o Senhor traga a existência, vida, aquelas pessoas que estavam vivendo sombra da morte. Que no nome de Jesus o Senhor traga a cura, o Senhor liberte de todo tipo de cadeias e prisões espirituais. Que eles experimentem o verbo da vida e a vida se manifeste neste coração apertado, machucado e doído. E que no nome de Jesus seja vista a família que recebemos em Cristo, a paz com o Senhor, a comunhão contigo e a vida exuberante que só o Senhor pode dar. Nenhuma alegria, nenhuma festa nesse mundo pode prover esta alegria no nosso coração e esta vida que só o Senhor dá. Faz isso, Pai, na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Nós pedimos assim, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.